Preconceito, falta de acessibilidade, transporte insuficiente, discriminação no meio escolar e no mercado de trabalho. Todos os dias, pessoas com deficiência sofrem com estes e outros problemas. No Brasil, 17 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Para assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais desses cidadãos, foi criado em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O objetivo é garantir a inclusão social e a cidadania. E para tirar dúvidas sobre o assunto, a gente conversa com a presidente da OAB de Volta Redonda, Carolina Patitucci, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui no RJ1. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente está falando do Estatuto, né? Afinal, o que a legislação brasileira prevê e reconhece como deficiência? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, sem dúvida, Giovanni, foi um grande marco em relação à temática. E a gente costuma dizer que ela tem uma tríade. Então, quando a gente percebe o que a lei quer trazer, a gente consegue entender o tratamento que as pessoas com deficiências merecem. Então, a tríade é o quê? É a inclusão, a igualdade de oportunidades e a autonomia para exercer a plena cidadania. Então, esses são os principais nortes que a lei nos traz e nos dizem sobre as pessoas com deficiência. Agora, Carolina, nós já ouvimos, né, vários termos, vou citar aqui alguns, né? Deficiente, portador de deficiência, portador de necessidades especiais, esses são termos que não são mais usados. Que legal, Giovanni, você trazer essa pergunta, porque o Brasil, como outros países, ele ratificou a Convenção Internacional da ONU que mudou a terminologia. Muitas pessoas podem achar que é bobeira. É bobeira. E não. Quando a gente consegue usar o termo correto, que é pessoa com deficiência, você está ajudando a não corroborar a discriminação ou a marginalização das pessoas. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela não é portadora, porque ela não porta algo. Não é algo que ela pode colocar e tirar. Então, outras situações também são os termos capacitistas, porque muitas pessoas acham que por ela ser deficiente, ela não é capaz. Ela vê a deficiência como um problema ou como uma doença. E não, a deficiência é uma condição existencial da pessoa, é uma característica. Então, quando a gente usa termos capacitistas, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente conseguir entender a importância. Por exemplo, vou dar uma de João sem braço. Quando você usa esse termo, normalmente você quer dizer que é uma pessoa que está sendo ali responsável com algum comportamento ou uma pessoa preguiçosa. Então, quando você acha que por a pessoa não ter um braço, ela tem essa característica, você está ajudando a disseminar uma discriminação. Então, é importante sempre a gente dizer que as pessoas com deficiência, elas são capazes como qualquer outra pessoa. Só que às vezes elas precisam de algumas adaptações para enfrentar as barreiras desse mundo nada amigável e nada receptivo. E Carolina, como o nosso sistema legal, então, né, colabora, então, para permitir que essas pessoas com deficiência, elas possam exercer, né, os direitos? Então, o Estatuto, por exemplo, há outras leis, né, que talvez vale a pena destacar nesse momento? Sim, o Estatuto é o principal, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela já tinha, né, falado sobre a pessoa de direito, os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Como disse, o Estatuto, que é a Lei 13.146, foi um marco importantíssimo. E, lógico, nós precisamos de outros dispositivos legais que vão complementando. O Estatuto, Giovanni, ele fala sobre tudo. Ele tem capítulos só sobre saúde, só sobre educação, mobilidade urbana, acessibilidade, enfim. Então, o Estatuto ele é bem completo, só que, infelizmente, né, por incrível que pareça, a gente ainda precisa lutar e muito. E quando a gente fala, por exemplo, da acessibilidade, é importante dizer que não são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar às condições da sociedade, né, ao ambiente. Somos nós que temos que nos adaptar às condições das pessoas com deficiência. Então, eu acho que quando a gente consegue ter esse norte, a gente entende a importância de falar sobre o tema.
Ok. Carolina, vamos falar sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, que é sempre uma dúvida, né? Quando ele é disponibilizado ou não, o que você pode contar para a gente? Legal falar sobre isso. Quando a pessoa com deficiência, ela não consegue a sua subsistência própria, né? Ela não tem condições, ou ela não está trabalhando, ou ela não possui meios de sustento, nós temos que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, muitas pessoas conhecem como LOAS, né? Mas o correto é o BPC, enfim. A pessoa que tem 1/4 do salário mínimo da renda familiar, ela tem direito a um salário mínimo mensal. Ano passado, Giovana, é bom a gente lembrar que teve um benefício muito importante, que foi o benefício inclusão. Então, as pessoas com deficiência, por exemplo, que vão se recolocar ali no mercado de trabalho, que recebem um BPC, mas elas estão entrando no mercado de trabalho, ou estão fazendo uma reabilitação, enfim, elas têm direito também ao auxílio inclusão, que é metade de um salário mínimo. Interessante, porque muita gente aqui colaborando no WhatsApp, Carolina, justamente destacando essa questão, né, da terminologia, de como é importante não usar, né, o termo deficiente, né, esse termo que acabava por contribuir com o preconceito, né, então tem participação de Angra dos Reis, participação de Volta Redonda. Com relação à educação, inclusive, né, essa semana que passou nós falamos sobre a questão do mediador nas escolas, né? Isso é um direito garantido? Dá para exigir? Sim, tem um capítulo do Estatuto que fala sobre a educação, começa ali no artigo 27. Então, o direito à educação, como qualquer pessoa com deficiência, ela tem direito ali a um acompanhante ou um atendente. Só que nas escolas, além desses acompanhantes, ela tem direito a um mediador. O mediador ele vai fazer essa interlocução ali nas dificuldades e barreiras que ela enfrenta naquele ambiente escolar. Então, o mediador é um direito da pessoa com deficiência nesse ambiente de escola. Tá certo, Carolina, presidente da OAB de Volta Redonda, Carolina Patitucci, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Nada, obrigada, Giovane, feliz Páscoa e feliz dia também do jornalista para toda a equipe da TV Rio Sul. Tá certo, muito obrigado, feliz Páscoa para você. Obrigada. E aí vale só destacar, né, gente, violação de direitos humanos, é importante que seja denunciado, né, então o Disque 100 é sempre esse canal, qualquer coisa ligue para o Disque 100 se você souber, né, de alguma violação aí relativa à pessoa com deficiência.